muita coisa, então é para você ler, para que você tenha conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo na sua igreja. Eu quero já de antemão fazer um convite para você. Veja bem, lá na página, vem comigo na página 22. Está assim a agenda. Do lado esquerdo da página, tem assim: venha orar pelo Brasil. Achou aí? Venha orar pelo Brasil. É uma convocação aí, um convite para que irmãos possam vir, intercessores de nossa igreja e de outras igrejas locais. Nós convidamos você, no dia 11 de abril, sábado, 9 horas, na Praça da Liberdade. Haverá um momento de clamor, de intercessão ali da igreja. Então, pastor Herbert aqui está convidando, e outros irmãos estarão juntos ali, e será um tempo glorioso de oração, num momento em que nós necessitamos tanto de oração pelos nossos governantes, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Amém? Vem comigo então, abra sua Bíblia. Aliás, você vai ficar de pé agora. Nós vamos fazer hoje algo diferente. Fique de pé, toma sua Bíblia. Sua Bíblia pode estar no seu tablet, aonde você estiver, no seu smartphone, não tem dificuldade, mas que você tome a sua Bíblia agora na sua mão, levante-a bem alto, e você olha para a tela, aonde tem uma tela perto de você aí. Então nós vamos fazer juntos essa declaração. Levante a sua Bíblia, diga assim, faz assim com ela, balança a sua Bíblia, diga assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Ore ao Senhor nesta hora, peça a Deus para falar a sua vida, ao seu coração. Senhor, nós oramos nesta hora. Queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Queremos que o Senhor nos conceda nesse instante revelação, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Que, Senhor, sejamos fortalecidos, edificados, encorajados. Sejamos, ó Deus, ensinados. Que saiamos daqui, Senhor, melhor do que entramos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar nesta hora. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Nós vamos lá para a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em Mateus. Mateus. Hoje é Páscoa. Hoje é o que nós chamamos de domingo de Páscoa. É tão tremendo. Domingo de Páscoa. Qualquer dia é um dia tremendo de Deus. Amém? Vamos ler? Mateus capítulo 28. Quando a gente fala assim, Mateus, aí não fala o capítulo, significa que é o livro inteiro. Aí você lê o livro inteiro. Amém? Mateus capítulo 28. Nós poderíamos ler Marcos 16, poderíamos ler Lucas 24, João 20, que está se referindo à mesma coisa, mas eu quero Mateus por causa de uma palavra muito importante aqui no meio do texto. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, hoje é domingo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, aqui após a morte de Jesus. E elas então foram ver
né, Jesus já havia sido sepultado, e elas foram ver o sepulcro de Jesus. Verso 2: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo, diga assim, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Porque os sepulcros, eles eram feitos, né, cavados. Se você vai a Israel, você vai a Jerusalém, você vai ver aonde supostamente foi o túmulo de Jesus. E é impressionante, você tem que se abaixar e aí você entra dentro da pedra. Você entra naquele lugar. É um lugar assim muito impressionante. Quando você entra, normalmente você vai sentir um impacto ali. E era interessante, né? Porque Jesus, ele havia sido sepultado, Jesus estava ali, e aí aconteceu algo que, se você acompanhar o texto direitinho, então vamos lá para você ver o que acontece. Versículo 3: o seu aspecto, está falando do anjo, era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Presta atenção nisso, o que aconteceu ali. Verso 5: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Verso 6: ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito: vede e ver onde ele jazia. Ide, verso 7, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Verso 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisai os meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Queridos, o grande triunfo do Evangelho, o grande triunfo da igreja é este: Jesus não está morto, ressuscitou. Se você for aos cemitérios, você vai sempre achar algumas placas nos túmulos ali das pessoas, né? Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz Beltrano de tal. A pessoa foi enterrada há tanto tempo e jaz ali. Mas quando nós olhamos para esse texto, o anjo diz assim no verso 6: vinde ver onde ele jazia. Não jaz, jazia, não está mais aqui. Queridos, algo aqui começa a acontecer. Alguma coisa começa a acontecer. Você vai ver aqui, a partir do verso 11: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Que guarda esses, né? Que estavam ali para guardar, mas eles dormiam. Olha aqui, foram pagos para mentirem. E não seria difícil acreditar, porque era costume, era algo que acontecia nesse contexto, nessa cultura, roubar os túmulos. Era fácil passar essa mentira e as pessoas acreditarem.
Mas sabe, Jesus, ele não foi tirado pelos seus discípulos. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Vem comigo aqui deixa marcado aí, Mateus, vem em Romanos comigo, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. Deixa eu achar aqui o texto. O texto diz assim, Romanos 8:17 diz assim que, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que tremendo isso aqui. O apóstolo Paulo está aqui dizendo, se nós sofremos com Cristo, sabe, eu quero dizer para você uma coisa, se você sofre com Cristo, ou por causa de Cristo, se você sofre sem Cristo, não importa, né? Se você se apegar a Ele, você será ressuscitado dentre os mortos. Porque Jesus disse assim, olha, está lá, quando Jesus ele vai, naquele momento que ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. No fundo nós vamos entender o seguinte, que a palavra de Deus está dizendo, se você morrer fisicamente, você não morrerá eternamente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Queridos, quando nós pensamos na Páscoa, nós pensamos na vida. Nós pensamos na Páscoa, nós pensamos em Jesus, que é a Páscoa, é a vida, é a ressurreição, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós não teríamos vida. Eu gosto de pensar o espírito da morte, ele conversando ali com os outros espíritos, e ele dizendo, olha, eu estou desconfiado que eu não vou conseguir segurar esse aí é o Filho de Deus, eu não vou conseguir segurar ele na morte, eu não vou conseguir aprisioná-lo na morte. E ele estava certo, não que ele tivesse revelação, o diabo não tem revelação das Escrituras, Isaías já falava disso. Mas ele estava desconfiado, por quê? Porque havia algo diferente naquele que acabara de morrer, Jesus. Aquele que acabara de ser sacrificado, aquele que deu a sua vida, aquele que se entregou, aquele que na realidade espontaneamente se deu por todos nós. Jesus tinha sido sepultado, e agora, nós podemos olhar o texto, que diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso que Lázaro saiu daquela cadeia, daquele túmulo. E é interessante porque Lázaro já tinha 4 dias enterrado. E alguém disse, Senhor, já cheira mal. Certamente, alguém colocou o nariz ali pertinho da pedra onde fechava o túmulo e estava sentindo o mau cheiro de Lázaro. E disse, Senhor, já cheira mal. E o Senhor disse para Lázaro, Lázaro, sai. Ali é Jesus antes de ter ido para a cruz. Mas por quê? Porque o Espírito de vida, o Espírito ressuscitador já era com ele. O Espírito que o ressuscitaria tempos depois estava com Jesus. Então, queridos, Páscoa significa algo tão tremendo. Veja bem, a Páscoa significa morte e ressurreição de Jesus. Mas eu quero dizer para você uma palavra que ela é muito forte. Páscoa significa esperança.
Páscoa significa esperança. Queridos, a nossa vitória, a nossa grande vitória não está somente na morte de Jesus, sobretudo na sua ressurreição dentre os mortos. Por sua morte e ressurreição, no entanto, Jesus destruiu a arma final de Satanás. Ele não só foi levantado dos mortos, mas foi exaltado à mais alta posição de autoridade do universo. Vem comigo de novo, vem lá para Mateus, no capítulo 28, no verso 18, ele diz assim: aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade. A outra versão que diz: todo o poder e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Quando nós lemos o Salmo 138, verso 2, diz que o Senhor exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Jesus, quando ele chega, ali, quando olhamos para os Salmos, vem comigo, Salmos 24, nós vamos ver qual a condição que Jesus chega. Salmos 24, diz assim, o verso 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridos, aqui nós podemos entender que aqui esse texto vai falar da vinda do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, quando Ele, depois da sua morte e ressurreição, no tempo de Deus, Ele subiu para Deus, Ele foi para Deus. Eu creio que os céus, os portais dos céus se abriram, os portais se abriram para entrar o Rei da Glória. Sabe qual é esse sentido aqui? Esse sentido aqui também tem um sentido de uma ideia romana, quando o grande general ia para a guerra e quando ele voltava vitorioso, quando ele voltava com todas as vitórias das suas guerras, os portais da cidade abriam para que entrasse o grande general. Aqui então vem essa figura que os portais, aqui diz: levantai-vos, ó portais eternos. Então eu vejo que aqui fala dos portais celestiais que abriram, mas eu creio que a Bíblia fala de novo céu e nova terra, do novo céu e nova terra que vão se encontrar, e aí de novo os portais eternos vão se abrir e a terra receberá o Senhor Jesus para um reinado, aonde Ele vai reinar com o seu povo, com os seus santos aqui na terra. Queridos, sua vitória, a vitória de Jesus sobre a morte na história, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos tantas histórias a respeito de Jesus, nós vamos ver o seguinte: a ressurreição de Jesus é o fundamento de toda a Escritura. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos esperar o amanhã, nós podemos ter esperança no amanhã, aleluia, amém? Porque Ele vive. Vem comigo em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos olhar esse texto, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, está aqui escrito: o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que o último inimigo para nós, porque esse inimigo já foi vencido por Jesus. Esse inimigo chamado morte já foi vencido por Jesus. O último inimigo a ser destruído. Vem cá, vamos lá para o versículo 52. Vamos para o 50. Isto afirma, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos... Aqui está um texto que nos traz esperança. Aqui está um texto da palavra que nos mostra esperança. Aqui diz que nós subiremos para a vida eterna. Nós estaremos com o Senhor para a vida eterna. Amém. Também a criação, Romanos 8, 21 diz que a criação ela será restaurada, ela será redimida. Porque quando houver este momento, essa grande manifestação do Senhor Jesus, então virá a grande restauração. Jesus, que ressuscitou corporalmente dentre os mortos, que subiu aos céus, é exaltado acima de todos os principados e potestades, está voltando à terra para julgar e para governar. Quando você olha para o hinduísmo fala de um Deus que é criador, mas também fala de um Deus que é destruidor. Mas a Bíblia fala de um Deus que é criador e um Deus que é juiz, que julga. Não fala que Ele é um Deus destruidor. Deus não destrói a ninguém. Às vezes alguém pergunta assim: pastor, onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Aonde estava? Uma vez eu respondi a alguém: Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava no dia em que o filho dele foi crucificado na cruz por você e por aquele fulano e tal. Deus está ali. Queridos, esta mensagem de esperança, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma mensagem de esperança. Se nós olharmos para o hinduísmo, um Deus que destrói, não há esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para um Deus que é criador, é salvador, é redentor, é remidor, é restaurador, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que tira da mais profunda cova, aquele que tira do mais profundo abismo da depressão, o homem, a mulher. É aquele que na realidade restaura relacionamentos, aquele que restaura vidas, aquele que restaura na realidade uma vida e dá a vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós olhamos para esse Deus, nós vemos: isso é Páscoa, isso é redenção, isso é bênção de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, amém. Deus, Ele não é destruidor, por isso nós podemos ver esperança. Vem comigo em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Vamos ver o que diz esse texto, Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Diz assim: Ele, quando abriu o quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, aqui o apóstolo João falando, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, claramente em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor,
santo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando nós pensamos nesse texto, quando nós olhamos o seguinte, aqui no texto, é como que o apóstolo está aqui expressando o seguinte: a palavra, o sentimento daqueles na visão, foi em vão. Às vezes nós podemos perguntar: puxa vida, eu fui fiel a Deus tanto tempo, eu andei com Deus tanto tempo, eu fiz isso, por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, eu renunciei isso, renunciei aquilo, eu passei por isso, eu passei por essa e essa situação. Eu quero dizer o seguinte: aqueles ali, foi em vão. Eles perguntam, foi em vão. Eles perguntam aqui: escolhemos o caminho da justiça, recusamos a nos comprometer com o mal, com a iniquidade. Essa é a pergunta aqui nesse texto. Foi em vão? Foi em vão, nós perdemos as nossas cabeças? Será que aqueles irmãos lá no mundo árabe, será que suas famílias, puxa vida, foi em vão? Aqueles que foram degolados, foi em vão que perdemos as nossas cabeças? Às vezes as famílias podem até pensar assim. Outra pergunta: valeu a pena sacrificar nossas famílias, nossas propriedades, os prazeres da vida, o amor por amor à verdade? Eles têm certeza de que tudo valeu a pena, porque Deus visitará a terra com juízo. Entende isso? Valeu a pena, porque Deus visitará a terra com juízo. E naquele dia, estes que se esforçaram, esses que renunciaram, esses que fizeram algo, esses que amaram a justiça, esses que viveram, amaram a misericórdia, praticaram a justiça, andaram humildemente com Deus, conforme Malaquias 6:8, esses verão, e naquele dia eles dirão: valeu a pena. Sabe o que é isso? Esperança. 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 Vem comigo agora em 2 Pedro. Vamos olhar lá o texto de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, vamos ver aqui o versículo 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados, olha o que está escrito aí, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O texto diz lá dos Salmos, para a gente não ficar preocupado com o ímpio que prospera em nosso caminho, que nós não devemos ter essa preocupação. E se nós lemos aí o verso 10, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O verso 13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Porque podemos, irmãos, olhar para esses textos das Escrituras e dizer assim: eu tenho esperança, eu posso ter esperança, por causa da ressurreição de Jesus, porque Ele está vivo, porque Ele ressurgiu dentre os mortos, e todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, nós lemos o texto de 1 Coríntios 15, todos aqueles que estiverem firmes no dia da tua vinda, estes vão se encontrar com o Senhor. Nós lemos: os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos? Os mortos em Cristo.
Quem são os mortos em Cristo? Os que adoraram o Senhor em espírito e em verdade enquanto estavam vivos. Depois que morreu já não há mais tempo, não há mais o que fazer depois da morte. Não há uma segunda chance após a nossa morte física natural. Mas tem uma coisa: mesmo morto naturalmente, porque todos nós vamos passar por isso. Quando eu vou a um velório, eu costumo dizer o seguinte: todos nós vamos passar por isso. Essa é a certeza que nós temos. A certeza que nós não temos: quando será o dia, a hora. Essa certeza nós não temos. Quando nós lemos essa passagem aqui, vamos voltar nela, 2 Pedro 3. Aqui está dizendo, versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Queridos, quando nós olhamos para esses textos aqui, sabe o que está dizendo? O verso 10 aqui diz, o verso 10 está dizendo: virá entretanto como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sabe o que significa esse texto? Esse texto não é tão simples, ele é mal interpretado muitas vezes, né? Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos ver também outra passagem de Malaquias que fala que virá o fogo do Senhor, o fogo que Ele vai purificar o ouro, Ele vai purificar a prata, Ele vai separar a prata pura da escória. Vem um fogo, vem também como sabão do lavandeiro para purificar. É uma obra de purificação de Deus. Eu creio que se refere a uma obra de purificação de Deus na terra. Quando nós olhamos esse texto, então, muitos acreditam que esta passagem se refere à destruição da terra. Sabe, nós brasileiros temos uma frase: o mundo vai acabar, o mundo está acabando. Quando acontece, não, é o fim do mundo, o mundo está acabando. Eu quero lhe dizer uma coisa: não é assim. As coisas não acontecerão assim. O fogo sobre o qual Malaquias fala é fogo purificador que queima as impurezas e purifica a prata. O fogo é para destruição dos homens ímpios, está escrito aqui. Quem são os homens ímpios? Aqueles que decidiram não crer que Jesus é o Senhor, o Salvador, que Jesus é Rei dos Reis, é Senhor sobre tudo. Esses são aqueles que nunca vão se render ao Senhor. E aqui quando fala exatamente que dos elementos, como nós lemos em os elementos, tá? Os elementos se desfarão abrasados. Sabe o que significa isso? Os elementos não se referem aos elementos da terra física, ou os blocos de construção desse planeta, não se refere a isto, mas se refere a tudo que escraviza o homem, se refere à religião que escraviza o homem, se refere à imoralidade que escraviza o homem, se refere ao pensamento deste mundo, à mentalidade deste mundo que escraviza o homem e leva o homem para distante de Deus. Esses elementos, essas estruturas vão se desfazer, vão derreter. Diga assim: eu posso ter esperança. Tudo que os homens ímpios ensinam, todos os ensinamentos deste mundo que detém este mundo no cativeiro do pecado e da morte, serão queimados, e a terra será refinada e restaurada ao seu original, ao seu modelo, à sua forma original. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, Ele veio para redimir, Ele veio para restaurar, Ele veio para reconciliar todas as coisas que foram partidas, quebradas no pecado, ou por causa do pecado de Adão lá no Éden. Diga assim: eu posso ter esperança.
eu posso ter esperança. Glória a Deus. Amém. Vamos para outro texto, vamos lá em Mateus. Vamos ler alguns textos aqui que vai provar aqui, vai mostrar o que eu estou dizendo para você. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque... não é o céu não, gente? Não está escrito aqui, herdarão o céu? Herdarão a terra. Na minha Bíblia está escrito, herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos lá para João 14, 2. João 14, 2. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. João 14, 2. Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vamos lá em Apocalipse de novo, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Amém? Você já achou aí? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5: e aquele que está sentado no trono, eis que faço coisas novas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou quem tem sede, eu sou a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diga assim: os que são de Cristo não passarão pela segunda morte. Os que são de Cristo, diga assim: os que são de Cristo só morrerão uma única vez. Por isso que diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque morreram em Cristo. Mas sabe o que diz: os mortos em Cristo ressuscitarão? Eles terão seus corpos devolvidos. Não me pergunta como vai ser isso, isso é obra de Deus. Deus não mostra na sua palavra com tanta clareza como em detalhes Ele vai fazer isso, mas Ele que criou todas as coisas é capaz de tirar um monte de defunto da terra e fazê-los viver novamente. Isso é fé, é aquilo que nós cremos que Deus vai fazer. Então, queridos, quando nós vamos olhar aí outro texto da palavra de Deus, Apocalipse 21 ainda, o versículo 24 até o 27, diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha que tremendo isso aqui. Aqui está falando agora literalmente de nações, nações que vão trazer glórias, apresentar a glória dessas nações
ao Cristo, ao Rei, ao Senhor dos Senhores. Verso 27, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Que texto tremendo. Outro texto que nós vamos ver aí, Apocalipse 22, versículos de 1 a 3. Diz aí, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Diga isso, árvore que produz 12 frutos. Dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que tremendo isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Quando a gente fala da Páscoa, então, nós podemos olhar para esses textos da Bíblia e dizer, eu tenho esperança, valerá a pena viver em verdade, valerá a pena amar a justiça, praticar a justiça, valerá a pena os dias que eu tenho na terra viver segundo o Evangelho, porque Jesus ressuscitou. Há uma garantia para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Vem comigo num outro texto em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, aqui é algo assim, muito sério. O apóstolo Paulo fala com os irmãos dessa seguinte forma, ele está dizendo assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que, queridos, era costume dos judeus, antes da Páscoa, se lavar, limpar. E eles se lavavam de quê? De todo o fermento, porque o judeu ele fazia muito pão, ele lidava muito com o fermento. Então era antes dessa festa da Páscoa, depois de prepararem tudo, era costume deles se lavarem. E eles se lavavam e se livravam daquele resto, daquele resíduo de fermento, né, nas suas próprias casas. Assim a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo aqui ele está nesse texto advertindo a igreja para retirar as práticas imorais do seu meio. Então Paulo está dizendo, vocês ainda estão sem fermento, a imundícia do pecado moral ainda não espalhou entre vocês. Ele está dizendo, então limpe antes que espalhe no meio de vocês. A imoralidade, ela será uma nova massa, se vocês permitirem que ela fique no meio de vocês. Ela vai ser uma nova massa e completamente ela vai tomar. Mas se vocês se limparem, vocês ficarão livres completamente deste fermento. Vocês não vão ver a massa levedar por causa desse fermento, por causa desta situação. E se você ler o capítulo 5 todinho, você vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Queridos, Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascual, e por seu sangue todo pecado pode ser purificado.
No fundo é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui. Que todo o pecado pode ser purificado por Cristo, é o nosso Cordeiro Pascual. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim: eu posso ter esperança. Abre comigo, nós vamos abrir os 3 últimos textos. Abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler esse texto, verso 7. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Temos o que? Remissão dos pecados. Outro texto, vamos lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Amém. Todos acharam aí? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. O verso ainda continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Fique em pé, por favor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E sabe mais o que ele fez? Verso 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu posso ter esperança, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias geladas da morte e ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. Eu posso ter vida. Feche os seus olhos então, nós vamos orar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha essa convicção: eu posso ter esperança. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena ter o Senhor Jesus na minha vida como o Senhor e o Salvador da minha vida, porque só Ele é o caminho. Interessante que o artigo é muito bem definido. Jesus é o caminho. O caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor. É definido. Quem Ele é definido. Não está para ser definido. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A esperança, o Cordeiro Pascual, Cristo. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos libertou da morte. Ele nos libertou da morte, irmãos. Se nós morrermos com Cristo, em Cristo, simplesmente nós estaremos com Ele, seremos dele para sempre, nós reinaremos com Ele para sempre. Aleluia. Novo céu é a nova terra. A Bíblia fala disto. Queridos, nós vamos ver esta realidade de Deus. Se nós não vivermos suficientemente para vermos neste tempo que nós estamos vivendo, na nossa geração, não importa. No dia de Cristo nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Nós veremos de qualquer forma. Nós veremos de qualquer forma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A esperança, sabe?
para o seu relacionamento, há esperança para o seu casamento, há esperança, né, para aquilo que não está bem na sua vida, para aquilo que você acha que não tem mais jeito. Há esperança. Ele é a esperança, Jesus é a esperança. Onde Jesus chega, Jesus chegou ali onde Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus chegou em tantos lugares onde Jesus chegou. Jesus chegou onde Pedro estava pescando. Passou uma noite pescando e nada pegou. E Jesus disse: lance as redes. E Pedro diz: sob tua palavra eu lançarei as redes. Porque Pedro estava dizendo: Jesus, esse tipo de peixe só se pega à noite. O sol está brilhando, está forte. É impossível pegar peixes que dão nessas águas, que aparecem nessas águas durante o dia. Mas sob tua palavra eu vou lançar as redes. É por causa dele, ainda que pareça contrário à natureza, se Jesus disse, pode segui-lo, pode obedecê-lo, pode fazer o que ele disse para você fazer, porque você vai ver algo extraordinário, tremendo acontecer. Glória a Deus. Feche os seus olhos então. Pai, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra. Tantos textos nós vimos, Senhor. E Senhor, nós queremos aqui declarar a Tua vitória. É por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Foi porque Jesus ressuscitou. O anjo disse, Ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante dele. Vai vocês para Galileia. Ele vai encontrar com vocês lá. Foi que o anjo disse para as mulheres, para que elas dissessem aos discípulos: